Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrew Martinelli e eu tô aqui para apresentar mais um conteúdo para vocês. Hoje eu vou falar sobre Shutter e FPS, um assunto que parece ser simples, algo de iniciante, mas que muitos profissionais continuam trabalhando da forma errada em algumas situações por tratarem isso como regra. Então, se você nunca ouviu falar o que seria o Shutter e o FPS, eu vou falar grosso modo. FPS, vamos começar pelo mais simples. São frames por segundo. É a quantidade de fotos que você tem dentro de um segundo. Afinal, vídeos nada mais são do que a quantidade de fotos que você captura e exibe em uma alta velocidade. Então, um segundo você pode ter, por exemplo, 24 frames, 24 fotos, e exibidos em alta velocidade, isso torna em um segundo de vídeo. Isso se multiplica, se você tiver 2 segundos, você vai ter 48 frames, se você tiver 3 segundos, enfim, você vai multiplicando. A questão é, a gente mede a quantidade de frames que cabem dentro de um segundo. Isso é um recurso que a gente utiliza na hora de ajustar os parâmetros da câmera e criar um efeito de movimento mais fluido ou mais rígido, digamos assim. E o shutter é a velocidade que você permite que a sua câmera capte a luz para dentro do obturador. A câmera, vamos falar de uma câmera profissional. Uma câmera profissional, ela tem uma janela, e nessa janela, que seria o obturador, ela capta essa luz para dentro dela, e numa velocidade que você determina como shutter speed, você consegue regular a velocidade que você tem de captura dessa luz. Isso a grosso modo, sem expandir muito o conceito. Tá, e de que forma que isso é útil para a gente? Vamos lá. Se você tem uma quantidade de frames dentro de um segundo, você precisa tentar ajustar com a velocidade que você permite para o obturador capturar. Por que você precisa fazer isso? Porque dependendo de como você ajusta a quantidade de frames, a quantidade de velocidade do shutter, você causa aberrações nos movimentos. Então, quando você capta, vamos pegar um exemplo que é muito utilizado em cinema, o 24 frames por segundo. Quando você capta essa quantidade de frames dentro de um segundo e você capta um shutter com a regra do dobro, ou seja, você pega 24 vezes 2, você tem 48, 1/48, que é a velocidade do shutter. Então, se você ajusta dessa forma, a tendência é que o movimento ele seja mais natural. É o que está acontecendo agora. Olha o movimento que eu estou fazendo, e nesse momento eu estou captando com 24 frames por segundo e com o shutter em 1/50, porque a minha câmera não oferece 1/48, mas o aproximado está tudo certo. Então ele cria um movimento mais natural. Que movimento natural? Qual é a referência de natural? A referência de natural são os olhos humanos. Quando você está ao vivo, no local, você vê uma pessoa se movimentando, você vai observar que ela vai ter um movimento próximo disso. Seus olhos vão captar algo próximo disso, de uma forma mais natural aos olhos humanos. Se você não respeita essa regra, digamos que você coloque o shutter em 1/250 e captando a 24 fps, eu vou colocar esse exemplo para vocês observarem aqui agora. Então agora, nesse momento, eu estou com um vídeo em 24 fps e o shutter em 1/250. Percebam o movimento. Então percebam agora esse movimento. Eu estou aqui nesse vídeo com o shutter em 1/50 e 24 fps. Aqui ao lado, o vídeo está gravado em 24 fps com o shutter em 1/250. Então percebam como que os movimentos eles ficam fluidos quando você utiliza essa regra e como os movimentos eles ficam duros no outro caso. Então percebam esse movimento. Isso parece algo simples, algo bobo, mas causa uma diferença grande no conforto visual de um vídeo. Nesse momento eu apresentei para vocês a regra geral, quando você pega a quantidade de frames por segundo
e multiplica por 2. Você faz o dobro. Nesse caso, você tem esse movimento fluido e é super legal, ok? Quando você utiliza a regra do dobro. Mas existem situações que isso não vai funcionar. Então, observem aqui agora que eu vou trocar, eu vou sair dessa tela, eu vou colocar para vocês uma tela com o shutter utilizado nessa regra. 24 fps e 1/50 de shutter. Então percebam como que está acontecendo agora no chroma key. Este é um exemplo mais clássico que você pode ter como utilizar a regra pode ser um problema. Percebam que quando você faz um chroma key com esse shutter baixo, você vai pegar um movimento mais fluido e o movimento fluido não é bom para o chroma key. Porque ele vai pegar o espectro da luz do fundo azul e isso é um problema para o seu vídeo. Você quer a mão mais nítida possível nesses movimentos. Isso eu estou falando no caso de libras, tá? Estou falando no caso de ter movimentos para libras. Agora percebam esse vídeo que eu troquei e o shutter está 1/250 e o FPS está em 24 fps. Percebam a diferença que dá 24 fps com o shutter em 1/250 e como o chroma key ficou melhor, como resultado, a fluidez, o recorte ficou melhor nesse caso. Este é um exemplo de como gravar com o chroma key. Mesmo com 24 fps e 1/250, essa diferença que não segue a regra, o vídeo ficou melhor. Perceberam a diferença que tem de você gravar com a regra, o chroma key, e você gravar sem essa regra? Este é um exemplo clássico de como a regra pode se tornar um problema. Então sim, a gente tem regras para você tirar como base. Se você quer seguir profissionalmente, você vai ter que compreender que existem situações que não dá para seguir dessa forma. Então, alguns profissionais eles lidam com um certo padrão, uma regra, seguem com isso e depois se deparam com dificuldades e não entendem por que está acontecendo isso. Isso é muito comum para videomakers, principalmente de todo o percurso que eu tive de trabalhar com videomakers e entregar o material em libras para eles. Muitos têm a dificuldade de gravar. Então, quando eu gravo e entrego, é muito prático por isso, porque eu uso o shutter correto para chroma key. Alguns, eles gravam quando eu tenho que ir no estúdio de alguém e a pessoa grava. Hoje em dia, nem tanto. Eu recomendo. Mesmo que, às vezes, alguns podem se sentir um pouco desconfortáveis, acharem que você está querendo ensinar, mas eu tenho que falar, porque faz toda a diferença. O chroma key, ele necessita de um padrão correto do shutter. Então, o mínimo para gravar libras com um chroma key é 1/250 no shutter. Não dá para gravar com menos. Se você gravar com menos, vai ter um espectro na mão. Os dedos eles não vão ter uma definição correta. E isso também ajuda no caso de cabelo. Se você tem cabelo que tá difícil de recortar no chroma key, é isso, resolve com shutter. Existem outras situações que também são um exemplo de como o shutter pode ser problemático. Mas aí, enfim, são padrões que eu não estou lidando no dia a dia, é algo que eu tenho que pegar e chegar na prática e ver como funciona para poder acertar o ponto que eu preciso. Mas eu posso dar como exemplo o pessoal que trabalha com esportes radicais, então seja skate, bike, surf, pular de paraquedas, enfim, qualquer um desses que precisam fazer uma câmera lenta. Então, às vezes, tudo bem, você vai gravar com o seu 120 fps para fazer a câmera lenta, mas o shutter talvez precise dar um pouco mais. Talvez você vai trabalhar com 1/500 ou 1/250 e que seja a regra também, né? 120, 1/250 tá dentro da regra. Mas às vezes você precisa tacar um pouquinho mais, 1/500, que você precisa de uma velocidade maior. Ou às vezes, se você for gravar
com 60 FPS, sua câmera não tem os 120 FPS, e você vai fazer um slow motion bem suave com 60 FPS, você ainda assim precisa trabalhar com um shutter um pouco mais alto. Então você não vai usar a regra do shutter em 1/120, que é o dobro lá do 60 FPS. Não, você pode trabalhar com o shutter seguindo a regra dos múltiplos. Aí a outra dica que eu deixei para o final. Você não vai trabalhar com o shutter simplesmente aumentando aleatoriamente. Não. Você ainda precisa usar a regra dos múltiplos. Então por isso que eu falei lá dobro vezes 2 tal, é diferente, ok. Mas a regra basicamente é a seguinte: você sempre vai multiplicar por 2. São múltiplos de 2, sempre. Então se você está trabalhando com 24 FPS, você vai multiplicar por 2. Você vai trabalhar com um shutter 1/48, 1/50, tudo bem também, não tem problema. Se você estiver trabalhando com 30 FPS, multiplica por 2, 60 FPS. Até aí deu para entender, certo? Mas e se você precisar trabalhar com shutter mais alto, como eu falei do caso do Chroma Key ou de esportes radicais? Você vai trabalhar com 30 FPS, dobrou 60, dobrou de novo 120, dobrou de novo 240. Os valores não precisam ser exatamente redondos. Você pode trabalhar com 1/250 para o 30 FPS também. Se você está trabalhando lá com 24 FPS, você dobra 1/50, você dobra 1/100, você dobra 1/200, você dobra 1/400. Então você vai sempre multiplicar por 2. Então você vai ter um shutter dentro da medida do que você precisa. Perceba a diferença, com 24 FPS eu vou ter 50, 100, 200, 400. Com 30 FPS eu tenho 60, 120, 240, que arredonda para 250, que a câmera no caso não oferece, e 1/500, não é 1/400. Então perceba que tem uma diferença, sim, não é simplesmente se subir no shutter, mas de uma forma grosseira, se você vai trabalhar sempre dobrando, vai multiplicando por 2 sempre. Então, feito isso, a chance de dar uma travada nos movimentos é mínima. E isso também, o que acontece? Às vezes, visualmente, não fica tão diferente, né? Você não vai perceber tanto, às vezes passa batido. Em alguns casos, como eu falei, de 1/240 e 1/250, você pode chegar em 250, não vai ter problema. Só que se você fizer algo muito diferente, você tem que gravar a regrinha do dobro. Você teria que gravar com 1/250, mas você vai gravar com 1/200, essa diferença, ela não vai só dar problema para você na fluidez dos movimentos, mas também pode dar aqueles bugs, aqueles travamentos, aqueles erros que ocorrem nas redes sociais. Às vezes você vai publicar um vídeo e na hora de publicar esse vídeo, o Instagram começa a travar esse vídeo. Ou o YouTube ele dá um movimento travado, ele come alguns frames, ou seja, ele não reproduz todos os frames corretamente, ele dá uma travadinha em um ou outro. Então a gente chama isso de drop frame. Se isso acontecer, pode ser por conta do shutter e o FPS não estarem interligados da forma correta. Então, isso é uma forma geral de ser trabalhado. Não expliquei de uma forma técnica, expliquei de uma forma prática e usual para o dia a dia. Mas, de novo, eu não vou entrar como alguns profissionais dizendo que essa é uma regra, ponto, acabou. Mas essa é uma forma de se trabalhar com o shutter de uma forma prática e que você consegue ampliar para vários contextos. Sim, pode chegar uma pessoa que especialista e falar assim para mim, olha, essa regra sua, existem outras formas de corrigir isso. Mas, até onde eu sei, você consegue ampliar e dar super certo para qualquer trabalho utilizando dessa forma. Beleza? Então, não tratem o shutter e o FPS como algo tá definido, sei de tudo e vou gravar eternamente dessa forma. Não. Aprimore a sua técnica e descubra se existem novas possibilidades. Faça testes e veja a possibilidade que você tem. Eu
com a minha experiência no Chroma Key, eu cheguei ao resultado que eu gosto de gravar em 1/250 e gravo com 29.97 frames por segundo. Esse resultado casa bem com os trabalhos que me pedem, mas eu sempre mudo de acordo com o projeto. Então chega uma equipe e fala, olha, a gente está gravando esse material, esse documentário, ele está com... a gravação está sendo toda trabalhada em 24 FPS e... enfim, eles dão o padrão deles lá. Vem o arquivo, né? Eu pego o arquivo, olho tudo que está sendo trabalhado e quando eu vou gravar, eu ajusto de acordo com esse projeto, com exceção do shutter. Então, se o projeto está sendo gravado em 24 FPS, mas eles estão trabalhando o shutter em 1/50, eu não vou trabalhar 1/50 aqui. Eu vou trabalhar o 24 FPS sim, para ajustar com a linha do tempo deles na hora da edição, mas eu vou gravar o meu Chroma Key em 1 barra... Deixa eu ver aqui, desculpa que a regrinha fica em 50, 100, 200, em 1/200. Então eu vou gravar com o meu shutter em 1/200. Atualmente eu tenho gravado muito mais em 29.97 e o meu shutter em 1/250. Mas tudo depende do projeto e usando essa regrinha do shutter de forma mais ampla, não sendo só parar no dobro, mas você multiplicando por 2 o quanto mais você precisa de shutter, vai dar certo para os seus trabalhos. E só para finalizar, para quem ainda ficou na dúvida sobre o FPS aumentar, se isso ele também causa mais fluidez, porque, por exemplo, muita gente acha que ter um FPS maior significa um movimento, captar mais movimento. Não necessariamente. Quando você vai pegar um slow motion, ou seja, fazer uma câmera lenta, pegar esses movimentos lentos, você tem que aumentar o FPS. Quanto mais FPS, mais você consegue reduzir a velocidade do vídeo, porque ele tem muita foto dentro de 1 segundo. Então digamos que você tenha 24 FPS, 24 fotos dentro de 1 segundo. E se você tiver 240 FPS, ou seja, 10 vezes mais, você tem 240 fotos dentro de 1 segundo. Obviamente que você pega mais movimentos e aí você consegue fazer uma redução na velocidade. Então se você tem 24 FPS, se a sua linha do tempo, se você está trabalhando com 24 FPS, e aí você gravou um vídeo em 240 FPS, e aí quando você grava esse vídeo em 240 FPS, você reduz a velocidade dele, você pode conseguir trabalhar em 100% mais lento, ou seja, para encaixar dentro dos 24 FPS. Você consegue reduzir muito a velocidade do seu vídeo, graças à quantidade de fotos que você tem. Então, para você fazer uma câmera lenta, você tem que trabalhar no mínimo com 60 FPS, que aí você consegue reduzir a velocidade dele para chegar dentro de uma linha do tempo em 30 FPS, por exemplo. Se você tiver 120 FPS, você consegue mais redução. Se você tiver 240, se você tiver 480, enfim, se você for aumentando a quantidade, você vai ter mais e mais redução dessa velocidade, até chegar a um ponto que o movimento quase que para, aquele movimento extremamente lento. Você consegue utilizando o FPS mais alto. Beleza? Então, hoje o conteúdo era sobre isso. Espero trazer para vocês no próximo conteúdo algo mais específico sobre o Chroma Key, que é algo também que existe muita dificuldade, mesmo no meio dos profissionais, de fazer um Chroma Key adequado e, digamos assim, uma qualidade que deveria ter mesmo. Então, pretendo trazer algo do tipo nos próximos vídeos aí. E, por favor, não esquece, curte aqui, comenta, se inscreve no canal, compartilha, isso vai me ajudar bastante. Para você é uma coisa rápida de ser feita, mas você vai me ajudar bastante, beleza? Obrigado, valeu e falou!